Antes de mais nada, uma boa noite a todos. Espero que todos aí estejam bem, né, com saúde, em casa, ou trabalhando, mas o que importa é que esteja com saúde, tá bom? Antes de mais nada, eu convido vocês para a gente fazer um Daimoku Sansho, tá? Para a gente começar aí. E eu dou início à nossa reunião de hoje, né? O nosso diálogo sobre a vida de Nichiren Daishonin, sobre a importância do Nam-myoho Renge-kyo e sobre atingir o estado de Buda nessa existência e o Konsenru, que são os 3 temas do nosso capítulo 2. Tudo bem? Vamos nessa? Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Obrigado. Bom, a nossa aula de hoje está relacionada ao capítulo 2 da nossa apostila, né? A nossa apostila azul, que conta sobre a vida de Nichiren Daishonin. E para quem estiver acompanhando a apostila, o capítulo 2, ele vai da página 12 até a página 31 da apostila. Lembrando vocês que não é minha fala que vai substituir a leitura na íntegra dessa apostila, porque a leitura na íntegra dessa apostila vai fortalecer ainda mais a fé de vocês e o aprendizado, para que a gente possa aí entender quem somos nós no espaço-tempo e a importância de sermos budistas. Ok? Vamos lá? Então, este capítulo 2, ele está dividido em 3 itens. São eles a vida de Nichiren Daishonin, o segundo item sobre o Nam-myoho Renge-kyo, e o terceiro item sobre atingir o estado de Buda nesta existência e o Konsenru. Bom, eu farei um breve resumo dos principais pontos dessa matéria, tá? Então, eu inicio falando que a vida de Nichiren Daishonin, que consta na página 12 até a página 21, demonstra que ele dedicou a sua vida ao juramento de propagar a lei mística. Ou seja, ele estava visando revelar o estado de Buda de todas as pessoas e eliminar a infelicidade de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, ele combateu durante toda a sua vida as funções malignas que tentavam obstruir a felicidade das pessoas. Então, se esse budismo chegou para nós, hoje no século XXI, foi pelo esforço de Nichiren Daishonin, foi pelo esforço do seu discípulo Nico Shonin, foi pelo o esforço da família Ikegami, que compartilharam do mesmo sentimento de Nichiren Daishonin. Então, vamos agora destacar aí os principais acontecimentos da vida de Nichiren Daishonin. Daishonin, ele nasceu no 16º dia do segundo mês de 1222. Para nós, né, seria o dia 16 de fevereiro de 1222, num povoado de pescadores chamado Kataumi, na vila de Tojo, no distrito de Nagasa, na província de Awa. A sua família era de origem bem simples e vivia da pesca. Em 1253, por volta do meio-dia do 28º dia do 4º mês, Daishonin recitou vigorosamente pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, e assim declarou que este era o único ensinamento budista correto, capaz de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei à iluminação. Portanto, ao recitarmos o Nam-myoho Renge-kyo, estamos no caminho correto, de acordo com o ensinamento de Nichiren Daishonin. E este evento, ele é conhecido como a declaração dos estabelecimentos dos seus ensinamentos. A partir de então, adotou o nome de Nichiren, composto pelos ideogramas Sol e Lótus. E nessa época, Nichiren Daishonin, ele estava com 32 anos de idade. Um dos momentos mais importantes
da vida de Nichiren Daishonin foi quando ele enviou o tratado Estabelecer o Ensinamento Correto para a Pacificação da Terra. E ele enviou esse tratado ao regente mais poderoso da época, com o nome de Hojo Tokiori. Isso aconteceu no 16º dia do 7º mês. Foi sua primeira advertência aos governantes. As autoridades da época, elas ficaram enfurecidas com a afirmação de Nichiren Daishonin. E após esse episódio, Nichiren Daishonin, ele foi alvo de inúmeras perseguições. Logo depois, a sua morada, ela foi atacada por adeptos de uma seita chamada Nembutsu, uma seita herética que existia naquela época. E esse fato dessa perseguição contra Nichiren Daishonin ficou conhecido como perseguição de Matsubo Gayatsu. Foi a partir disso, dessas perseguições, que cada vez mais Nichiren Daishonin fortalecia sua fé e estava certo de que ele estava no caminho correto do advento de sua vida. E o advento de sua vida era promover a felicidade para as pessoas consideradas pessoas comuns. Quando foi no ano de 1264, Daishonin ele foi alvo de mais uma perseguição. E ele foi atacado por Tojo Kagenobu e os seus soldados. Eles realizaram uma emboscada e Nichiren Daishonin, sofrendo diversos ferimentos em todo o seu corpo, ele conseguiu vencer mais essa batalha. E essa perseguição realizada por Tojo Kagenobu foi chamada de perseguição de Komatsubara. Após 7 anos, do 12º dia do 9º mês do ano que aconteceu a perseguição de Tatsunokuchi, rei no Saemon Nojo, acompanhado de soldados armados, atacaram mais uma vez a morada de Daishonin e o prenderam como se fosse um traidor da nação. Tudo isso pelo objetivo de Nichiren Daishonin em demonstrar a verdadeira essência do ser humano, por transmitir que a essência do ser humano, que a revolução do ser humano, que o desenvolvimento do ser humano se dá através do Nam-myoho Renge-kyo. Então, Nichiren Daishonin, ele foi subitamente escoltado na calada da noite e levaram para Tatsunokuchi, que ficava na periferia de Kamakura. E lá era um local utilizado para realizar execuções. No entanto, no exato momento da sua execução, repentinamente, um grande objeto luminoso em formato de uma esfera surgiu na direção da ilha de Enoshima. Os soldados eles ficaram amedrontados com o ocorrido e também ficaram impactados e não conseguiram dar prosseguimento à execução. E essa perseguição foi um fato de maior relevância para Daishonin no momento em que Daishonin emergiu vitorioso dessa perseguição, dessa perseguição de Tatsunokuchi. A partir desse momento, Nichiren Daishonin ele abandonou o seu aspecto transitório de um mortal comum e revelou a sua verdadeira identidade como Buda da alegria ilimitada, desde o tempo sem início. Isto é o chamado abandonar o transitório e revelar o verdadeiro. Então, foi exatamente nesse momento, o momento da sua execução, que algo aparece, um objeto luminoso aparece em formato de esfera, e aqueles que eram os carrascos executores tremem de medo, percebem quem estava em sua frente. E impactados, eles não conseguem dar o prosseguimento a essa execução. Então, a partir desse momento que Nichiren Daishonin ele abandona o seu aspecto transitório, que é o aspecto de um mortal comum. Então, é aí que é revelada a verdadeira identidade do Buda,
né? E é a partir daí que nós percebemos, ou que se percebe-se, que Nichiren Daishonin ele revela, né, o Buda da alegria ilimitada, o Buda da alegria do tempo sem início. Então, para que vocês possam gravar na memória, esse fato deu início ao abandonar o transitório e revelar o verdadeiro. Após essa perseguição, as autoridades governamentais decidiram exilar Daishonin na ilha de Sado. Durante seu exílio, Daishonin escreveu muitas obras de suma importância. Eu destaco duas aqui para vocês. Uma obra chama-se A Abertura dos Olhos e a outra obra chama-se Objeto de Devoção para Observar a Mente. O Gosho, A Abertura dos Olhos, ele foi escrito no segundo mês de 1272. E Nichiren, ele revela a sua identidade de Buda dos últimos dias da lei em exato acordo com o Sutra de Lótus. Neste escrito, ele revela o objeto de devoção em termos de pessoa. Então é muito importante a gente saber essa diferença. Já no Gosho, Abertura dos Olhos, ele vai revelar o escrito em termos de pessoa. Já o Gosho, objeto de devoção para observar a mente, ele inscreveu no quarto mês de 1273 um Gosho que elucida que o Gohonzon ele incorpora a lei. E é a lei do Nam-myoho Renge-kyo. Esse é o objeto em termos de lei. Então, após o exílio em Sado, ele retornou para Minobu, onde seus discípulos estavam em uma ampla campanha de Shakubuku, liderados por nada mais, nada menos do que Nikko Shonin, né, o seu grandiosíssimo discípulo. E como resultado dessa luta, iniciaram as perseguições por parte dos templos da escola Tendai, da região, que passaram a ameaçar aqueles que começavam a seguir Daishonin. Quando foi no 21º dia do 9º mês de 1279, 20 seguidores camponeses na vila de Hatsuhara, uma vila da província de Suruga, eles foram presos, acusados injustamente e levados a Kamakura. Por fim, 3 desses camponeses, os irmãos Jinshiro, Yagoro e Arokuro, foram executados. E os 17 restantes foram expulsos da região que residiam, e a série de perseguições centradas nessas repressões, ela é chamada de perseguição de Atsuhara. Então, quando a gente faz uma leitura de um trecho desse, nós entendemos a profundidade e a responsabilidade que é seguirmos, acreditarmos, entendermos o budismo de Nichiren Daishonin. Portanto, por mais que nós hoje tenhamos uma vida com saúde, ou uma vida, a nossa própria existência, ela é uma existência onde pessoas no século XIII deram sua própria vida para que isso prosseguisse. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é o nosso item 3 de não poupar a própria vida. Portanto, é exatamente essa perseguição aos camponeses, aos 20 camponeses, sendo 3 deles que foram executados, que ficou marcado como a perseguição de Atsuhara. Ok? Portanto, observando o aspecto de não poupar a própria vida em prol da lei, desses seguidores que eram camponeses, que o Buda, Nichiren Daishonin, ele sentiu, ele teve exatamente a certeza nesse momento que as pessoas comuns, enfim, haviam se levantado e haviam consolidado uma forte fé que poderia suportar qualquer tipo de perseguição. Então, a partir deste momento, Nichiren Daishonin,
ele também entende e ele reconhece que as pessoas comuns atingiram ali a sua também iluminação, pois ao dar a própria vida em prol da lei, ao não poupar a própria vida, nesse caso os três que deram a própria vida em prol da lei, eles suportaram a perseguição, mas não baixaram a cabeça. Então essa perseguição de Atsuhara, ela foi muito importante no contexto de não poupar a própria vida. Assim, no escrito As Perseguições ao Minerado, que data do primeiro dia, né, do 10º mês daquele ano, Daishonin ele indica que haviam passado 27 anos desde o estabelecimento do seu budismo e que o propósito do seu advento no mundo havia sido cumprido. E aí eu pergunto para vocês, mas então qual foi o propósito de Nichiren Daishonin? Que tipo de propósito ele objetivou para a vida dele? Qual era o advento de Nichiren Daishonin? Foi o surgimento de pessoas comuns que abraçam o Nam-myoho Renge Kyo e promovem com Konsen-rufu. Nesse caso, nós estamos falando nada mais, nada menos, eu e cada um de vocês que estão aí. Esse foi o advento de Nichiren Daishonin. Esse foi o propósito de Nichiren Daishonin nesse mundo. Então, a pergunta que se faz é, qual foi o propósito de Nichiren Daishonin nesse mundo? Foi o surgimento de pessoas comuns, como nós agora que estamos aqui. Nós que abraçamos o Nam-myoho Renge Kyo, nós que de uma maneira ou de outra, ao nosso modo, promovemos o Konsen-rufu com a postura de não poupar a própria vida. E isso tornou realidade o budismo do povo. O budismo de Nichiren Daishonin como um ensinamento em prol da iluminação de todas as pessoas. Pois até então, todas as perseguições tinham tido como alvo o próprio Buda Nichiren. Então foi a partir dessa perseguição de Atsuhara que seus discípulos tomaram a frente na luta em prol do Konsen-rufu. E dessa forma, Daishonin, ele cumpriu o propósito do seu advento, alcançando o objetivo fundamental de sua vida, no 12º dia do 10º mês de 1279. Foi aí que Daishonin inscreveu o Gohonzon, incorporando todo esse significado. Portanto, quando nós estamos ali em frente ao Gohonzon, fazendo o nosso Daimoku, se é o Sanshō, se é o Gongyo, se é o Daimoku, nesse Gohonzon está inscrito todo o significado da vida de Nichiren Daishonin. A batalha pelo Konsen-rufu, a perseguição, a morte daqueles camponeses que não pouparam a própria vida para que esse budismo chegasse até o exato momento que nós estamos aqui inseridos, no dia 12 de abril de 2021. Okay? Já no 8º dia do 9º mês do ano de 1282, Daishonin, por recomendação de seus discípulos mais próximos, ele partiu para o Monte Minobu, onde havia morado por 9 anos. E ele partiu lá para fazer tratamento em águas termais, na província de Itachi. No caminho, ele hospedou-se na residência do Ikegami Monenaka, o irmão mais velho dos irmãos Ikegami, na província de Musashi, onde atualmente se localiza o bairro de Ota, em Tóquio. Lá, ele definiu vários assuntos para o período pós sua morte. E no 13º dia do 10º mês de 1282, Nichiren Daishonin concluiu, olha só que coisa linda que eu vou falar agora para vocês, tá? Concluiu sua sublime vida de 61 anos vividos como um devoto do Sutra de Lótus na residência do Ikegami Monenaka. Vou repetir aqui para vocês essa frase, que é uma frase que eu li com outros olhos, né?
no 13º dia do 10º mês de 1282, Nichiren Daishonin, ele concluiu, e aqui que é a essência, ele concluiu a sua sublime vida de 61 anos vividos como um devoto do Sutra de Lótus, na residência dos Ikigamis de Monenaga. E após a morte de Daishonin, o seu grande discípulo, Nico Shonin, ele herdou o espírito e as ações de não poupar a própria vida em prol do conserrufo de seu estimado mestre. Portanto, todos esses fatos, eles podem ser observados na ordem cronológica na apostila de vocês, na página 19. Tá? Tudo bem até aqui? Vou continuar, tá bom? No item que consta na página 22, o significado do Nam-myoho Renge-kyo expõe, né? Que o Daimoku, ele é a prática budista mais elevada, porque é um ensinamento de máximo humanismo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode recitar o Nam-myoho Renge-kyo, pode recitar o Daimoku, sendo uma prática fundamental, entendida como Nam-myoho Renge-kyo, que é a palavra utilizada na recitação. Portanto, o primeiro passo é entender o significado de manifestar o estado de Buda. Quando uma pessoa manifesta a suprema iluminação, significa que ela despertou para a verdade mística que sempre existiu inerente em todos os seres humanos. Esse é um dos pontos primordiais do Nam-myoho Renge-kyo. O grande diferencial do budismo Nichiren Daishonin é a revelação da lei suprema na vida das pessoas. A filosofia budista não revela essa verdade fora da nossa vida. Por isso, a prática budista ela é acessível a qualquer pessoa, porque não depende das condições externas, como influências culturais, comportamentais, étnicas, econômicas. Muito pelo contrário, está dentro de cada ser humano, está dentro de cada ser humano. Portanto, se está dentro de cada ser humano, o acesso ele é ilimitado. O significado prático disso é possibilitar a pessoa realizar o supremo bem em qualquer ação cotidiana. Isso porque ela reconhece e se inspira em seu poder interior ilimitado para vencer no nível fundamental todos os seus sofrimentos. Em outras palavras, significa que ela tem liberdade e sabedoria para acabar com o sofrimento e conquistar a felicidade absoluta em sua vida. Vencer os sofrimentos num nível fundamental se refere à vitória sobre os sofrimentos do nascimento e da morte. Esse foi o ponto de partida do Buda Shakyamuni ao atingir a iluminação. E também a conclusão do budismo. Portanto, despertar para a verdade mística é o único meio para se libertar desses sofrimentos. Vencer o sofrimento da morte habilita o indivíduo a superar qualquer outro. Esse também é um ponto muito importante para nós entendermos o Nam-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, ele revela que a filosofia do caminho interior é a mais elevada, porque ensina que todas as pessoas, sem exceção, podem manifestar a iluminação. Isso é a iluminação universal, que possibilita a todas as pessoas perceberem essa verdade mística, que sempre existiu inerente em todos os seres vivos. Antes do Buda Nichiren Daishonin, o grande mestre Tiantai da China, ele tentou estabelecer esse caminho. Ele atendeu a um número limitado de praticantes, mas não era universal por não ser acessível a todas as pessoas. Já Nichiren Daishonin,
ele se iluminou para a verdade mística e abriu um caminho universal que garante a iluminação de todas as pessoas. A verdade mística, ela não tinha um nome. Como o Daishonin despertou para essa verdade, foi capaz de dar nome mais apropriado. Isso abriu o caminho para a prática de recitá-la e propagá-la. Nichiren Daishonin, ele afirma no escrito a entidade da lei mística. O princípio supremo não tinha originalmente um nome. Quando o sábio percebeu a misteriosa lei Myoho, que se embasava na simultaneidade de causa e efeito, Renge, denominou-o de Myoho Renge. Essa lei única, que é Myoho Renge, abarca dentro de si todos os fenômenos que compreende os 10 estados de vida e os 3.000 mundos, sem carecer de nenhum desses Kyo. Todos aqueles que praticarem essa lei obterão simultaneamente a causa e o efeito do estado de Buda. E o presidente Ikeda, ele explica o termo Myoho Renge Kyo. É muito importante. Então, o presidente Ikeda explica, o termo Myoho Renge Kyo já existia antes, pois era o título do Sutra do Lótus. Mas Daishonin foi o primeiro a identificar Myoho Renge Kyo como o nome do princípio do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, conforme ensina o Sutra do Lótus. É a profunda sabedoria de todos os Budas. O passo seguinte, em Daishonin, foi estabelecer a prática da recitação do Daimoku. Daishonin, ele agregou a palavra Nam, que é a variação fonética de Nammu, por isso nós lemos Nammu Myoho Renge Kyo, né? A verdade universal do Myoho Renge Kyo, e estabeleceu a prática que consiste em recitar e propagar essa verdade. Nam significa dedicar a vida. Portanto, recitar o Nam Myoho Renge Kyo expressa a determinação e o juramento de dedicar nossa vida à verdade do Myoho Renge Kyo em pensamentos, palavras e ações. Dedicar a vida significa viver no estado de Buda. E o presidente Ikeda afirma: o ponto-chave da recitação do Daimoku no budismo Nichiren não está simplesmente falar o nome de uma verdade externa. A recitação do Daimoku é uma prática para revelar a verdade interior, que permeia tanto o universo como o nosso próprio ser, e viver de acordo com esta verdade. Então, embora o Sutra do Lótus ele expusesse que as pessoas deviam abrir os olhos para a verdade mística, com o tempo, elas perderam de vista que essa verdade já existia dentro delas. Neste contexto, Shintai, ele estabeleceu uma prática meditativa para possibilitar as pessoas manifestarem o estado de Buda em sua vida. E nesse método da meditação, para observar a mente, ele pode ser visto como uma prática apropriada que restaurou o caminho correto do Sutra de Lótus. Então, para possibilitar que todas as pessoas percebam e compreendam a verdade mística inerente em todos os seres vivos, ou seja, dentro de nós mesmos, Nichiren Daishonin, ele deu a essa verdade o nome de Myoho Renge Kyo e estabeleceu a prática da recitação e da propagação desse nome, ou seja, a prática do Daimoku. Portanto, Nichiren Daishonin, ele revelou o caminho para que todos dedicassem a sua vida à verdade mística e vivesse com base nela. Portanto, o Nam Myoho Renge Kyo é o dedicar a própria vida, tendo como base, sabendo que existe a causa e o efeito, e que essa é a verdade absoluta em nossa vida.
Ok? Vou para o item 3 agora, tá? Já o item 3, ele vai elucidar, ele vai nos passar, né? Que consta na página 25 da apostila de vocês, ele vai nos passar com a postura de não poupar a própria vida. E o que significa não poupar a própria vida? Que eu já falei anteriormente para vocês. Não poupar a própria vida é dedicar-se totalmente a alguma coisa. Mas não significa sacrifício. Muitas pessoas acham que poupar a própria vida significa tornar-se um mártir, por exemplo. Não é tornar-se um mártir. Não é se sacrificar. Claro que pode haver alguns momentos e que pode haver aí a questão de um possível sacrifício, né? Mas não poupar a própria vida significa dedicar-se integralmente a algo. O presidente Queda, ele orienta que, apesar de falarmos em não poupar a própria vida, o budismo de Nichiren Daishonin, ele não é, de modo algum, um ensino que promove o martírio, o autossacrifício, né? Na verdade, significa que nós temos que ter uma dedicação máxima. No budismo de Nichiren, o espírito de não poupar a própria vida e dedicar-se ao máximo ao Konsin-Rufu significa que é uma sustentação por uma determinação firme e sincera. E aí, quando todos são dedicados, o ato de se dedicar a vida a alguma coisa não é mais exclusivo de poucas pessoas. Todos se dedicam a algo. Dedicar é inerente à vida. Na realidade, é o curso natural da vida. Dedicar significa o próprio avanço do universo. Isso também está relacionado ao dedicar, a não poupar a própria vida. E aí vem uma pergunta: ser feliz ou infeliz? O foco da dedicação determina a felicidade e não a infelicidade na vida. Então, dedicar-se a algo que não é eterno e que muda constantemente é certeza de infelicidade. Quando eu me dedico a algo que está em constante mudança, vai chegar um determinado momento que aquilo que me trazia felicidade vai me tornar infeliz. Quantas coisas em nossa vida que nós desfrutamos em nossa juventude, que nos trazia felicidade naquela época, hoje não nos traz mais. Porque aquilo era passageiro. Aquilo não era algo que nós embarcaríamos em uma jornada pela nossa existência por toda a eternidade. E quando nós escolhemos uma estrada, que é essa estrada que nós seguimos, que é a estrada do Konsin-Rufu, a estrada do não poupar a própria vida, essa é a estrada que nós seguimos. Essa é a estrada que nos traz felicidade. Okay? Então, o foco da dedicação, ele determina a felicidade, não a infelicidade. Então, dedicar-se a algo que não é eterno e que vai mudar constantemente, com certeza, irá nos trazer infelicidade. Por exemplo, uma pessoa que se dedica unicamente à própria sobrevivência, ela vai cair na armadilha da angústia. Pense no estudante que está cursando a faculdade, mas não tem certeza se conseguirá se formar ou não. Se conseguir se formar, ele não tem certeza se terá um emprego ou não. Uma vez que esteja trabalhando, ele não saberá também se será demitido ou não. A sua vida, ela é totalmente dedicada a questões que mudam constantemente. E o resultado de uma vida assim é a angústia. E essa angústia, ela reduz a zero a possibilidade de ser feliz. Então, a partir daí, existem dois pontos importantes. Na dedicação,
dois pontos são importantes e estão interligados: o objeto da dedicação e a disposição de se dedicar. Portanto, é importante dedicar-se a algo que vale a pena, que renove a nossa energia vital e que não nos consuma de forma negativa. E qual é o segredo para conquistar esses desejos? Tem um desejo, um segredo que nós, praticantes do budismo Nichiren Daishonin, sabemos. É a máxima dedicação. Máxima dedicação significa não poupar a própria vida, é avançar continuamente. Se a pessoa deixar de dedicar-se um pouco, isso comprometerá o resultado final. E Nichiren Daishonin ele afirma: a jornada de Kamakura a Kyoto, ela leva 12 dias. Se parar no 11º dia, como conseguirá apreciar a lua linda da capital? Nós sempre ouvimos falar sobre isso, não é? Portanto, nós não devemos esfacelar pela metade. O presidente Ikeda, ele comenta, né, que por toda a vida dele, ele dedicou ao máximo em cada batalha que ele empreendeu. Ele nunca se esforçou pela metade. E é por isso que ele conseguiu alcançar uma longa e consecutiva lista de vitórias. É por isso que ele acabou agora uma nova revolução humana, não é? E qual é o combustível para isso? O combustível, um avanço contínuo e uma felicidade duradoura. Elas precisam da energia vital de todo momento. Eu preciso ter uma energia vital para lidar com as adversidades. Eu preciso de uma energia vital para me levantar da cama. Eu preciso de energia vital até para ir dormir. A pessoa, ela pode até se dedicar a uma boa causa, mas se não renovar a energia vital, não terá combustível para avançar continuamente e ela girar pela metade. Portanto, o motivo da dedicação deve possuir basicamente as características de ser algo eterno, imutável e que renove a energia vital. E do que nós estamos falando? Estamos falando do Nam-myoho Renge-kyo. Estamos falando do foco correto. Você pode até pensar, mas as pessoas em geral não são eternas, nem imutáveis. E pelo contrário, elas diminuem a minha energia vital. Por que servi-las seria o correto? Então, ao enxergar as pessoas como mortais comuns, elas assumem tais características. Mas, ao enxergá-las como Budas, a vida delas torna-se um foco correto de dedicação. E isso é a chave. Isso é o consenso. Então, muitas das vezes, quando a gente vai lidar, muitas das vezes até a gente pode se estressar com o outro. Não quer dizer que nós não vamos nos estressar, mas quando nós enxergamos elas apenas como mortais comuns, a gente sai do nosso foco correto. E o nosso foco correto é enxergar que todas as pessoas elas têm o estado de Buda. Então, quando nós enxergamos isso em cada ser humano, a vida de cada um deles torna-se um foco correto da dedicação. E é isso que o Sensei fala que é o Konsen-rufu. Assim, quando nós enxergamos dessa maneira, o ato de servir as pessoas com a certeza de que elas são Budas faz toda a diferença. E o presidente Ikeda, citando o Bodhisattva jamais desprezar, ele afirma: todos os seres vivos possuem a natureza do Buda, o estado de Buda. É esse estado de Buda que o Bodhisattva jamais desprezar reverencia. Aquilo que Deus Toda falava: quando acaba o meu trabalho, a minha força, a minha fé ele vai me reerguer. Ele é o meu combustível. Então, a todo instante, né, o Konsen-rufu, ele não é meramente fazer atividades na organização. É agir de acordo com a fé de que todos são Budas, em todos os momentos da vida.
seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente religioso, no ambiente familiar, ou até mesmo nos momentos de lazer. O budismo, ele esclarece, né? Ele determina, ele mostra, ele apresenta que dedicar-se ao Conselhufo é um objetivo nobre, duradouro, não é efêmero, não é passageiro, é eterno. Ao mesmo tempo, essa dedicação, ela renova a nossa energia vital. Por isso, quem verdadeiramente se dedica a essa causa desfruta de uma vida de felicidade absoluta e constante. Com isso, alcança aquilo que todos nós buscamos diariamente, que é a vitória. Portanto, dedicar-se ao conselho sem poupar a própria vida significa assumir a responsabilidade pela vitória. Eu assumo a minha vida. Eu assumo o caminho que eu quero seguir. Eu assumo qual é a vitória que eu quero para minha vida. Por exemplo, um bloco, ele possui determinado objetivo. Ao assumir a responsabilidade pela vitória de acordo com esse espírito, a pessoa não medirá esforços para cumpri-lo. Lutará com entusiasmo, reconhecendo o estado de Buda nos companheiros, e por isso irá incentivá-los com vigor. Por meio de sua atitude, os demais se sentirão inspirados a agir. E ao agir com esse sentimento de assumir a responsabilidade pela vitória, a pessoa está realizando a própria revolução humana, colocando o princípio da transformação kármica em funcionamento. Portanto, eu fecho esse trecho com vocês dizendo que é importante lembrar que a dedicação de não poupar a própria vida significa dedicar-se totalmente. De qualquer maneira, esse ímpeto de força interior é algo que, na verdade, experimenta-se por meio da fé. E quando a pessoa dedica todas as energias às atividades em prol do conselho da sua revolução humana, ela sente uma revigorante e ilimitada alegria. Portanto, jamais deve se praticar de forma passiva. Somente quando uma pessoa pratica com o espírito de não poupar a própria vida é que ela manifesta o seu verdadeiro poder, o seu verdadeiro eu, é que ela se encontra nessa existência. Portanto, meus amigos Bodhisattvas da Terra, esse é o capítulo 2 com os 3 itens. A vida de Nichiren Daishonin, sobre o Nam-myoho Renge-kyo e sobre atingir o estado de Buda nessa existência e o conselho. E eu finalizo para vocês lendo um trecho da terceira. Seja a torre de paz e felicidade. É uma terceira de abril de 2013, com a capa Levantar-se só. Agora é o momento de agir como um leão. Eu vou ler esse trecho e eu finalizo com vocês, tá bom? Vamos lá, acompanhe por gentileza. Cada vida é única e insubstituível. Todos, sem exceção, possuem dentro de si um poder imensurável. Porém, tal como o sol, que às vezes é encoberto pelas densas nuvens, o brilho e a imensidão da vida dão lugar a uma existência de tristeza e angústia, em que tudo se transforma em um grande mar de sofrimento. No Sutra do Lótus, há uma passagem que retrata o surgimento de uma torre do tesouro. E o presidente Ikeda explica que segundo o budismo de Nichiren, a torre do tesouro é a própria vida das pessoas. Ou seja, na vida de cada ser humano, há tamanha grandiosidade que pode ser comparada a uma torre adornada com os mais valiosos materiais e com extensões quilométricas. Por mais que sejam as dificuldades, ou por maior que seja a escuridão, tudo se inicia com a determinação de mudar a si próprio. A partir daí, o sofrimento e a tristeza se transformam em alegria, e a angústia
se converte numa forte decisão de construir uma existência plena. Quando uma pessoa se levanta com a consciência de que a sua valorosa vida é a própria torre do tesouro, pode-se edificar a grande torre da paz e felicidade na face da terra. Tudo se inicia com a transformação da própria vida. Este é o verdadeiro significado do levantar-se só. A grandiosa revolução humana de uma pessoa começa do momento em que desperta para o seu verdadeiro potencial inerente em sua própria vida. Aquele que desperta para esse infinito potencial de si próprio passa a enxergar essa mesma dignidade nos outros. Assim, a revolução humana de uma única pessoa poderá transformar positivamente todo o seu ambiente, seja ele qual for. Portanto, consciente da nossa missão, a partir de agora, vamos construir um mundo melhor em que todas as pessoas possam viver de forma plena e feliz, levantando-se por meio de uma resoluta prática da fé, fazendo emergir a torre do tesouro das profundezas da nossa vida, de todos ao nosso redor. Muito obrigado, e esse é o nosso tema do capítulo 2. Tá joia? Muito obrigado.